Olá pessoal, essa é a nossa aula de geração, transmissão e distribuição de energia. A geração de energia elétrica, ela pode ser realizada por meio do uso da energia potencial da água, né, que é a geração hidrelétrica, ou utilizando a energia potencial de combustíveis, a chamada geração termoelétrica. Né? Então essas são as principais, a gente vai conhecer outras também, além dessas. Na geração, então, os geradores de eletricidade necessitam de energia mecânica. Para quê? Para fazer girar as pás das turbinas. Né? Dessa forma, a geração necessita de uma turbina hidráulica ou térmica e de um gerador, né, que vai fazer aí essa transformação. Então, para que haja possibilidade de um aproveitamento hidrelétrico, né, que é a nossa maior fonte de energia elétrica, duas condições têm que existir: água em abundância, né, e desnível entre a barragem e a casa de máquina. Né? Então, para que ocorra a caída da água e dessa forma a turbina gire. Já na parte de transmissão, significa o transporte de energia elétrica gerada lá desde as usinas até os centros consumidores. Então, para que seja economicamente viável, né, a energia gerada lá nos geradores, que é normalmente desse valor 13,8 kV ou 13.800 volts, ela vai ser elevada a valores padronizados, em função da potência a ser transmitida, as distâncias aos centros consumidores. Então, para que você consiga transmitir melhor essa potência, você vai elevar o valor dessa tensão. Desse modo, junto à geração, nós vamos ter uma subestação elevadora, ou seja, que vai elevar essa tensão. Tá? A gente não vai entrar fundo nisso, não, é só para efeito de vocês saberem isso daí. Então, as tensões mais usuais nas linhas de transmissão são aquelas linhas, aquelas que a gente vê nas estradas aí, né, aqueles fios com aquelas grandes torres, né, são de 69 kV, 138 kV e 230 kV. Tá? Isso também é feito para que a gente tenha uma bitola da fiação, né, uma secção transversal dessa linha de transmissão um pouco menor também. Tá? Já na distribuição, é a parte do sistema elétrico dentro dos centros de utilização, já aqui dentro da cidade. Então, sai lá da hidrelétrica, a tensão é aumentada, viaja, né, pelos caminhos aí, e quando chega nas cidades, o que vai acontecer? Essa tensão vai ser abaixada, tá, por uma subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para também valores padronizados, aquele 3,8 kV que a gente já tinha visto, né? E também esse outro 34,5. A parte final, então, de um sistema elétrico é a subestação abaixadora para a baixa tensão, ou seja, a tensão de utilização, 127 volts, 220, depende da cidade, né? Então já é o transformador que tem aqui na rua, que abaixa para, normalmente, esses 127 volts, que é o que a gente tem na tomada, tá bom? Então a gente teve uma ideia rapidinho, a gente vai falar mais dos diversos tipos de fonte de energia, mas a gente teve uma ideia, desde que sai lá da fonte, né, da hidrelétrica, por exemplo, o que acontece com a energia até chegar na nossa casa. Tá? E a entrada de energia dos consumidores finais é denominado ramal de entrada, né? Então, onde a gente tem lá na entrada de energia para nossa casa, o poste, o medidor, né? A gente tem, não aparece, mas a gente tem umas hastes aterradas, né? Que são enterradas, que é a proteção, né? Para que o nosso sistema de energia seja protegido contra as descargas, né? E outros problemas. A gente vai falar mais disso um pouquinho para frente, tá? E só para constar aqui, as redes de distribuição primária e secundária normalmente são trifásicas, né? Que é essa que chega da rua. Aí. E as ligações dos consumidores aqui para a nossa casa, né? Então pode ser monofásica, bifásica ou trifásica, né? Na próxima aula, no próximo material, a gente vai falar mais disso, da diferença entre monofásica, bifásica e trifásica. Tá? Normalmente hoje as residências são bifásicas, né? Permite que você tenha tensões de 127 volts e também de 220. Então tá aqui, ó, uma ilustração legal. A gente tem aqui a
a barragem, né? O desnível de água aqui para a água passar pelas turbinas, gerar a pá da turbina e o gerador gerar energia elétrica. Tá? Aí a saída do gerador é ligada numa subestação que vai aumentar essa tensão para que seja possível a transmissão, né, pelas linhas de transmissão aqui, as torres. Tá? Quando chega perto aí já da nossa cidade, praticamente dentro, a gente tem a subestação abaixadora que vai voltar com os níveis gerados aqui, né? E por fim aqui o transformador no poste da rua, que vai fazer com que a energia chegue à nossa casa nos valores que a gente está acostumado. Tá? Então está aqui o ramal de entrada da nossa casa. Muito bem, então vimos uma ideia aí de geração, transmissão e distribuição, certo? Para a gente ter ideia, né? Para a gente conhecer aí o sistema elétrico. Agora, vamos focar em como a energia é gerada, as várias formas que é possível que a energia seja gerada, né? Então, o primeiro passo é obter a força necessária para girar as turbinas nas usinas, né, de eletricidade. Então, gigantescos sistemas de hélices, elas movem geradores que transformam energia mecânica, movimento, em energia elétrica. Tá? E essa força pode ser obtida de diversas fontes de energia primária. No Brasil, a energia elétrica vem em primeiro lugar de usinas hidrelétricas, né? Depois de termoelétricas, nucleares e eólicas, né? E agora também a gente tem as fotovoltaicas. A Eletrobras, ela controla em grande parte do sistema de geração e transmissão, né, de energia elétrica do Brasil por meio de 6 subsidiárias, né? CS Furnas, Eletrosul, Eletronorte, CGTE, Electro, Eletropaulo e Bandeirantes. Na região da nossa universidade, a Electro é que faz controla essa parte de geração de energia, tá? De transmissão e distribuição. Em países como o Brasil, que possui muitos rios com grandes desníveis, uma das soluções mais econômicas para fazer gerar turbinas é aproveitar a força das águas, construindo o quê? Usinas hidrelétricas, né? Só que dá um belo trabalho construir uma usina. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que a mais conhecida aqui no nosso país, a maior, é Itaipu, né, que a gente divide aí com o Paraguai. E uma usina desse tipo, uma barragem também conhecida como represa, controla as águas do rio. Então tá aqui, olha que bacana essa foto, né? Então tá aqui todo o rio, né? A barragem controlando, tá? Aqui nós temos as turbinas, tá pequena aqui, mas dá pra gente ver, tá bom? Então, o que vai acontecer? A água desce aqui pelas turbinas, gira, né? Esses caras que estão aqui embaixo, tá? E a energia elétrica é gerada. O que acontece isso aqui? Isso aqui é para a gente ter vazão, né? Quando é necessário, isso aqui é aberto, né? Para que a água não ultrapasse aqui a barragem, tá bom? Mas o que interessa é a água que está descendo aqui na turbina. Então, no interior da barragem estão instalados grandes tubos inclinados, geralmente chamados de aquedutos, que abrigam as turbinas. A água desce pelos tubos e faz girar o sistema de hélice, movimentando o eixo dos geradores que produzem energia elétrica. Perto dos geradores são instalados os transformadores, que são os equipamentos que acumulam e enviam a energia elétrica para os cabos das linhas de transmissão. Tá? Olha então o tamanho dessa turbina. Tá? Então compare aqui, ó, com a entrada aqui da usina, né? O tamanho aqui, a largura. Tá? Depois de movimentar as turbinas, as águas voltam para o leito do rio sem sofrer nenhum tipo de degeneração. É por isso que a energia elétrica é considerada uma fonte limpa, além de ser renovável. É por isso então que a energia hidrelétrica ela é considerada uma fonte limpa, além de ser renovável. Né? Então é importante que um país tenha um fornecimento alto aí de energia provido aí das usinas hidrelétricas, tá? Como é o caso do Brasil. Atualmente estão sendo discutidas fontes alternativas para a produção de energia elétrica, pois a falta de chuvas é um problema, né, para essa fonte de energia. Então aqui temos exemplos das turbinas,
que são utilizadas na geração hidrelétrica, né? Então a caída da água passa pela turbina, né? A mesma coisa aqui. Então essa aqui é uma turbina Kaplan, essa aqui é uma turbina Pelton. Tá? Então, construída e administrada por Brasil e Paraguai, Itaipu, no Rio Paraná, é a segunda maior hidrelétrica do mundo, tá? Com 14 mil megawatts de capacidade de geração. E ela só perde para uma hidrelétrica lá na China, de Três Gargantas. A Eletrobras detém metade de Itaipu em nome do governo brasileiro e a outra metade do Paraguai. Em regiões com poucos recursos hidrográficos, mas com boas reservas de óleo, carvão ou gás, uma alternativa é a energia termoelétrica, porque é possível girar as hélices das turbinas com a força do vapor resultante da queima desses combustíveis. Para isso são construídas usinas termoelétricas. A maioria dessas usinas utiliza fontes primárias consideradas não renováveis, esse é o problema, tá? Porque agride o meio ambiente. Mas em alguns lugares do Brasil já é possível gerar energia queimando combustíveis alternativos, como a biomassa. Então, como está dizendo, realmente é uma alternativa, né? Você extrai o açúcar da cana, né? E o bagaço que sobra, ele é queimado para geração de energia elétrica. Então, algumas usinas de cana-de-açúcar, né? Já produzem a própria energia através dessa queima de biomassa. Então, nas termoelétricas, a energia é obtida pela queima de combustíveis, né? O que acontece é que a produção de energia é realizada através da queima do combustível que aquece a água, transformando em vapor. Esse vapor é conduzido a alta pressão por uma tubulação que faz girar as pás da turbina, cujo eixo está acoplado ao gerador. Então é assim que ocorre a geração da energia termoelétrica. Em seguida, o vapor é resfriado, retornando ao estado líquido, e a água ainda é reaproveitada para ser novamente vaporizada. Vários cuidados precisam ser tomados, tais como os gases provenientes da queima do combustível devem ser filtrados, evitando a poluição da atmosfera local. E a água aquecida precisa ser resfriada ao ser devolvida para os rios, porque várias espécies aquáticas não resistem a altas temperaturas. Então, existem várias coisas aí por detrás, né? Tanto de geração de energia hidrelétrica como geração de energia termoelétrica. No Brasil, esse é o segundo tipo de fonte utilizado. Energia nuclear, né, é uma reação em cadeia. Então, no momento em que se dividem, os núcleos emitem calor na forma de radiação. A velocidade de uma reação em cadeia pode ser de dois tipos, não controlada e controlada. Tá? Então, essa é a ideia de geração por energia nuclear. É claro que para a geração vai ser a reação em cadeia vai ser uma reação controlada, né? Tá? Porque se não for controlada pode acontecer uma explosão, como por exemplo a explosão de bomba atômica, né? Como ocorre aí na bomba atômica. No segundo caso, o caso controlado, a reação é controlada pelos chamados reatores de fissão nuclear, permitindo que a energia liberada seja aproveitada e evitando explosões. As usinas nucleares brasileiras em operação, Angra 1 e 2, estão localizadas em Angra, no Rio de Janeiro, e pertencem à Eletrobras, eletronuclear. Uma outra alternativa é a energia eólica. Os moinhos de ventos usam a energia dos ventos, não para gerar eletricidade, mas para realizar trabalho, como bombear água e moer grãos. Então, antigamente, na Pérsia, já eram utilizados moinhos de vento para bombear a água para irrigação. A energia eólica é produzida pela transformação da energia cinética dos ventos em energia elétrica. A conversão é realizada através de um aerogerador, que consiste num gerador elétrico acoplado a um eixo que gira através da incidência do vento nas pás da turbina. Essa turbina é formada por um conjunto de 2 ou 3 pás, impulsionadas por forças de sustentação, acionando geradores que operam a velocidade variável para garantir uma alta eficiência de conversão.
porém só devem ser instaladas em locais em que a velocidade média anual dos ventos seja superior a 3, metros por segundo. Então, no nordeste do nosso país, né, onde a incidência de ventos é alta, existem algumas usinas eólicas, né, para geração de energia. No mundo, mais de 20 mil turbinas eólicas. Na Europa, espera-se 10% da energia seja gerada a partir da eólica até 2030. O Brasil produz e exporta equipamentos para usinas eólicas, mas aqui ainda não são tão utilizadas. E uma fonte que vem ganhando o cenário é da energia fotovoltaica. Né? Então, essa energia é fornecida por painéis contendo células fotovoltaicas ou solares, que sob a incidência de sol geram energia elétrica. A energia gerada pelos painéis é armazenada em bancos de baterias para que seja usada em período de baixa radiação e durante a noite. A conversão direta de energia solar em energia elétrica é realizada nas células solares através do efeito fotovoltaico, que consiste na geração de uma diferença de potencial, tensão, né? Potencial elétrico através da radiação. O efeito fotovoltaico ocorre quando os fótons, que é a energia que o Sol carrega, incidem sobre os átomos, no caso os átomos de silício da placa, provocando a emissão de elétrons, gerando corrente elétrica. Né? A gente ainda vai ver que o movimento de elétrons é a corrente elétrica. Esse processo não depende da quantidade de calor, pelo contrário, o rendimento da célula solar até cai quando a temperatura aumenta. O uso de painéis fotovoltaicos para conversão de energia solar em elétrica é viável para pequenas instalações em regiões remotas ou de difícil acesso. Então é muito utilizada para a alimentação de dispositivos eletrônicos existentes em foguetes, satélites e astronautas. Hoje existem empresas também que instalam na residência da pessoa, chamada microgeração, para que seja possível a geração a partir da energia solar, e uma geração integrada aí com a concessionária de energia. O que você não utiliza, você pode devolver para a concessionária. Ela é uma solução, então, como eu falei, porque pode ser conectada em paralelo com uma fonte de eletricidade. Na Holanda, por exemplo, a gente tem mais de 5 mil casas aí, tá? Então é um bom exemplo. Estados Unidos e Alemanha têm indicativo de promover a utilização em centros urbanos. Na cidade universitária da USP, em São Paulo, há um prédio que utiliza essa fonte de energia. No Brasil, como eu disse, já é usado em escala significativa o coletor solar, que utiliza energia para aquecer a água, e não para gerar energia elétrica. Então, as residências também têm o aquecimento da água, a partir da energia solar. E agora está entrando também a geração de energia elétrica, a microgeração. Então, são duas coisas diferentes. Muito bem, essa é a bibliografia dessa nossa aula, incluindo a fonte das figuras. Tá? Vocês terão um exercício para fazer. Espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima.